Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, hoje para gravarmos o vídeo da lição de número 2 da nossa EBD do primeiro trimestre de 2018, tá? Estamos estudando aí o livro de Esdras. E o texto áureo dessa lição está lá em Esdras, capítulo 4, o verso 3, que diz o seguinte: Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, nós estamos verificando aqui o seguinte, que quando Ciro libertou o povo cativo de Babilônia, Ciro disse o seguinte: vocês vão reedificar a cidade de vocês, o templo. Tá? O Senhor deve ser adorado naquele lugar. Então, aquele povo entendeu que eles deveriam reedificar o templo, como também aquela cidade. Então, o texto áureo da nossa lição é esse aí. A nossa introdução, quem estiver acompanhando o slide, está aí também, tá certo? O resumo da nossa introdução diz assim: a tática do inimigo é sempre a mesma, tá? Com o primeiro contato aparentemente inofensivo e interessante. Eu esqueci de falar para vocês o título da lição, tá? O título da lição é O Inimigo do Povo de Deus em Ação. O Inimigo do Povo de Deus em Ação. Essa é a segunda lição do primeiro trimestre de 2018, tá? Então a introdução ela já diz o seguinte: a tática do inimigo é sempre a mesma. Com o primeiro contato aparentemente inofensivo e interessante, Satanás envia adversários para tentar impedir a reconstrução do templo. Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, tá? Que quando a história, quando a lição, a revista, a Bíblia Sagrada, está falando que aquele povo, que na verdade eram os samaritanos, eles se ofereceram para ajudar a construir, a reconstruir o templo e a cidade, tá? Porém, os judeus disseram o seguinte: não, nós não queremos a ajuda de vocês. A gente em primeira mão, a gente imagina o seguinte: é uma boa ajuda, vai ser de bom proveito. Mas muitas vezes nós temos de atentar para o seguinte: qual o motivo daquele oferecimento? Qual o motivo daquela ajuda? O que está por trás daquilo? Muitas vezes acontece isso na nossa vida, tá? Suponhamos, um homem casado tem o seu trabalho e nesse trabalho aparece uma mulher que ela começa a ajudá-lo em termos de ser prestativa, em termos de ouvir o que ele tem para falar, em termos de ser uma boa companheira de trabalho, enfim. Isso não é ruim, tá? Isso é uma coisa boa. Nós devemos ajudar uns aos outros. Mas muitas vezes, Satanás utiliza pessoas para que venham nos tirar do foco que é estar no centro da vontade de Deus. Pode ser que através de um convívio desse aconteça um suposto adultério. Pode ser que através de um convívio desse, uma moça solteira tenha um envolvimento com um rapaz solteiro e eles, por estarem tão próximos, aconteça o pecado da fornicação, que é a relação sexual antes de um casamento. Então Satanás ele utiliza meios estratégicos para nos derrubar. E da mesma forma aconteceu aqui com o povo de Deus, né? Os judeus. E a gente pode perguntar por quê? Uma simples ajuda. No decorrer da lição a gente vai entender por que eles não aceitaram. Queremos ajudar a reconstruir uma proposta inofensiva, porém perversa. Satanás tem planos além do templo. Ele queria diluir o povo judeu através de matrimônio entre eles e os samaritanos. Daí poderia destruir a pura linhagem sanguínea pela qual o Messias viria. Olha só a estratégia do diabo. Ele queria que os judeus se misturassem com os samaritanos, deixando assim a linhagem sanguínea impura. Impura, quando eu digo, não original, vamos assim dizer. Jesus viria, na verdade, dos judeus. Ele seria descendente dos judeus. Ele nasceria de judeu.
Então, se houvesse essa mistura, se houvesse essa miscigenação, já teria um problema seríssimo. Então, a intenção de Satanás aqui não era somente não reconstruir o templo ou atrapalhar a construção do templo. A ideia principal de Satanás aqui era atrapalhar a vinda do Messias. Olha onde é que ele foi. Isso acontece na minha e na sua vida. Quando existem algumas propostas aparentemente inofensivas, quando existe alguma proposta aparentemente normal, pode ser que nessa proposta, pode ser que nessa investida exista o dedo de Satanás no meio para te tirar do foco que é a vontade de Deus. Pessoas querem servir a Deus e ao mundo, inserindo na igreja misticismo, materialismo, mundanismo. Uma concessão aqui e outra ali. E outros chegam a dizer que não tem nada a ver, que tudo é normal. Meus irmãos, se você ou eu desejamos servir a Deus, temos o desejo de servir a Deus, em primeira mão nós temos de entender que Deus ele é santo. E tudo que provém do mundo, quando eu falo mundo, não é o mundo que nós vivemos. Quando eu falo mundo, é o sistema erguido, é o sistema regido por Satanás. Quando eu falo de mundo, são as coisas mundanas. Quando eu falo de mundo, são as coisas que nos tiram da presença de Deus, da vontade de Deus. Então, se nós queremos realmente servir a Deus, o primeiro ponto que nós temos de fazer é abandonar as coisas do mundo. Difícil? Demais. É fácil? Não. Mas primeiramente temos de entender que Deus é santo. E a Bíblia diz que Deus não coabita com o pecado. A Bíblia diz que aquele que quiser se tornar inimigo do mundo, torna-se amigo de Deus. Então aquele que quiser se tornar amigo do mundo, ele vai automaticamente se tornar inimigo de Deus. Tá? Então nas igrejas está acontecendo esse tipo de coisa. Está sendo infiltrado nas igrejas o mundanismo. Está entrando nas igrejas o misticismo. Está entrando nas igrejas o materialismo. Pessoas estão indo para as igrejas para ficarem ricos. Pessoas estão indo para as igrejas para terem bens materiais. E isso, a igreja não proporciona isso. A igreja é um hospital. A igreja é uma entidade que propaga o evangelho e a graça de Deus. A igreja não é uma casa lotérica. A igreja não é um banco do Brasil. A igreja é uma instituição maior do que isso. A igreja é o local que Jesus, que Deus escolheu para que o povo dele ali congregasse e louvasse o seu nome. Então, dentro das igrejas está acontecendo isso, as modas. Mulheres e homens, tá? Não quero só colocar as mulheres no meio disso, não. Mulheres e homens estão andando como se estivessem ainda vivendo nas práticas mundanas. Exemplo, existem muitas mulheres que vão para a igreja hoje e que elas estão usando uma saia que, sinceramente, além de curta, quase está cortando a circulação de tão apertada. Se uma mulher dessa se sentar na frente, no primeiro banco da igreja, e alguma pessoa estiver ministrando lá na frente e olhar para essa mulher, infelizmente vai ter de estar visualizando, muitas vezes até sem querer, as suas partes íntimas. Porque as roupas estão escandalosas, os decotes estão provocantes. Da mesma forma os homens. Os homens estão indo para as academias hoje de musculação para ficarem com seus bíceps avantajados. Mas não é para a sua saúde, é para se exibir. Usam camisas apertadas, curtas. Vão pregar no púlpito mostrando o braço, peito, ombro, enfim. Deus não se agrada disso. Então dentro das igrejas está entrando misticismo, materialismo e mundanismo. Aí outras pessoas dizem, isso aqui pode. Não tem nada a ver. Aceita. Eu tenho uma prática comigo. Eu não aceito dentro da casa que eu moro bebida. Isso quem me conhece, quem é da minha família sabe. Não aceito relacionamento de namorados como se fossem casados. Exemplo, um namorado, uma pessoa da minha família está namorando com outra. E vão para minha casa e vão dormir juntos. Na minha casa não. Na casa que eu estiver morando não. Porque isso é pecado. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz isso. Então quem quer servir a Deus, primeiramente, não pode ser amigo do mundo, das coisas mundanas. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, adversários se levantam e o intuito é a nossa queda. Quando nós estamos tentando fazer a vontade de Deus, bote-se na sua cabeça. Adversários vão se levantar. E o intuito
é a nossa queda. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de dizer não. Não abra a boca para dizer sim para tudo. Tá errado, meu amiguinho. É não. Não posso, não devo, não vai ser feito. Agora, se você for para a casa de determinada pessoa e lá ele tiver essa prática, você não precisa se retirar por causa disso. Você não precisa ficar com raiva da pessoa por causa disso, não. Da mesma forma que dentro da sua casa você tem de ser respeitado, você também tem de respeitar quando for na casa da outra pessoa que não tem a mesma consciência que você. Lembrando que a Bíblia diz que as obras infrutíferas da carne, elas têm de ser condenadas. Tá errado. Não. Enfim, tá? Não brinque de servo de Deus, pois Satanás não está de brincadeira. Existem pessoas que estão aí brincando constantemente de serem servos de Deus. Porém, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele não dorme, ele não para, ele não cessa de trabalhar em prol de prejudicar o povo de Deus e a igreja do Senhor. Tá? Então esse foi o resumo da nossa introdução. Tá? Primeiro ponto diz assim, a estratégia de ataque dos adversários. Está lá em Esdras 4, de 4 a 5. O resumo diz o seguinte, nesse ponto vemos que a investida inicial de atrapalhar a reconstrução do templo foi por terra. Ofertaram ajuda, disseram que queriam ajudar a reconstruir, porém Zorobabel disse, não, a gente não quer, a gente vai reconstruir da forma que Ciro falou e da forma que Deus nos permitiu, sozinhos, é o povo judeu que vai reconstruir esse templo. Satanás não dorme, não se cansa e não para. Quando pensamos que ele desistiu, está apenas retomando as forças e articulando outro plano para concretizar o seu intuito. Não subestime o diabo. Tá? Não brinque. Ele não brinca. O que ele puder fazer para derrubar, ele vai fazer. Investidas, da melhor forma possível ele vai fazer. Ele não vai ofertar para você coisas ruins, coisas que você vai dizer assim, eu não quero isso, não quero isso para mim, não. Ele vai ofertar para você coisas desejáveis. Só que o final é morte. Sempre enfrentaremos problemas quando decidimos servir ao Senhor. Sempre vamos enfrentar problemas quando decidimos servir ao Senhor. Isso é dentro da minha casa, dentro da sua casa. Quer fazer um teste? Quando você chegar para você mesmo e dizer assim, a partir de amanhã, entenda o que eu vou dizer. A partir de amanhã eu vou fazer um jejum. Eu vou consagrar a minha vida ao Senhor com jejum e oração. Amanhã, durante todo o dia. Primeira coisa que vai acontecer. A comida daquele dia, ela vai ser a mais cheirosa, a mais saborosa do que todos os dias que você conviveu ali. A sede vai ser intensa. As pessoas que vão vir a procurar você, vai vir pessoas procurar você na sua casa que acredito que nunca vieram. Por quê? Para atrapalhar o teu momento de comunhão com Deus. Então, quando decidimos fazer a vontade de Deus, problemas sempre vão acontecer. Paulo, Daniel, José e tantos outros foram caluniados e levantaram testemunhos mentirosos, só para frear o andar do serviço do Senhor. Paulo, Daniel, José e tantos outros. Podemos pegar aqui a questão, o exemplo de José. A mulher de Potifar, acredito que por ser uma mulher egípcia, acredito que por ser uma mulher esposa de um oficial do rei, um oficial de Faraó, era uma mulher bem cuidada, era uma mulher limpa, era uma mulher bonita, era uma mulher atraente. E aquela mulher, ela cobiçou José com estratégia, chegando a agarrá-lo, chegando a insinuar carícias, chegando a querer permanecer com José. Porém, foi fácil José se libertar daquilo ali? Não. Quem estiver pensando que José, na mente de José, não veio o intuito de ficar com aquela mulher, está enganado. Veio na mente dele. Porém, José temia ao Senhor e José disse, não, eu não quero. Não, eu não posso. Você é a esposa do meu patrão. Você é a esposa do meu Senhor. Eu não posso dormir com você. E por causa daquilo ele foi preso. Mas Deus é justo. A Bíblia diz que a justiça de Deus excede qualquer justiça humana. Homens não viram, pessoas não viram, mas o Senhor viu e recompensou José posteriormente. Então problemas vão vir. Quando a gente decide fazer a vontade de Deus, problemas vão vir. Não se surpreenda, não. Vai fazer a vontade de Deus, se prepare. Dificuldades vão vir, problemas virão, mas o Senhor é maior. Ao recusarem a ajuda de reconstruir o templo, sofreram retaliação com guerras psicológicas. O que foi que eles fizeram?
fracasso, zombaria, intimidação e desprezo. Eles começaram a usar a tática psicológica. Começaram a, desculpa a expressão, infernizar a vida do povo em dizer que eles não iriam conseguir, em dizer que eles não tinham capacidade. Eles começaram a bombardear a mente do povo para tentar atrapalhar o desenrolar da obra do Senhor. Foram contratados profissionais para tentar inibir a caminhada de fé e adoração ao Deus eterno. Foram contratados pessoas para mentirem. Não se preocupe não, meu irmão. Vai chegar pessoas na sua vida que vai inventar mentiras caluniosas contra você. Fortíssimas contra você. Mas se o Senhor estiver ao teu lado, se você estiver servindo ao Senhor, Ele vai ser responsabilizado por tudo aquilo. O segundo ponto da lição, a incansável ardilosidade do inimigo. Está lá em Esdras 4, de 6 a 10. Os inimigos do povo de Deus perceberam que precisavam ser mais incisivos para poderem derrotar os judeus. Os inimigos disseram o seguinte: rapaz, dessa forma que a gente está fazendo aqui, a gente não vai conseguir derrubar esse povo. Nós precisamos ser mais ardilosos, nós precisamos ser mais astuciosos, nós precisamos ser mais inteligentes do que esse povo, porque nós não vamos conseguir derrubar eles dessa forma. Assuero, que é o mesmo Artaxerxes, não conhecendo ao Senhor, diferentemente de Ciro, que também não conhecia, porém teve mais sensibilidade em relação às coisas de Deus do que o atual rei. Foi o que aconteceu. Assuero, que era o rei Artaxerxes, tá? Assumiu o trono no lugar de Ciro. Não conhecia ao Senhor. Isso me lembra aquela história lá de José. José foi governador do Egito. José passou uma história todinha ao lado de um faraó. Porém, quando esse faraó faleceu, morreu, entrou um faraó que não conhecia o Senhor. A Bíblia diz claramente isso. E o rei do Egito não conhecia o Senhor. Por isso que o povo judeu, por isso que o povo, a família de José, foi escravizada no Egito. Tá? Então, esse Artaxerxes não conhecia o Senhor. Então, tudo aquilo que Ciro tinha feito, tudo aquilo que Ciro tinha proporcionado aos judeus, Artaxerxes tentou destruir. Recebeu cartas dos acusadores proferindo mentiras. Aquele povo que foi contratado entregou ao rei cartas mentirosas. Desculpe, irmãos. Dizendo que, se aquela cidade fosse construída e os muros fossem levantados, todos deixariam de contribuir com os impostos, penalizando assim o reinado do rei. Eles disseram o seguinte: se essa cidade for reconstruída, se esse templo for reerguido, aquele povo ali já tiveram reis poderosíssimos. Então esse povo vai se levantar e o seu reinado vai perecer, porque não vai ter mais impostos. Mentiram. Os inimigos do povo de Deus não medem esforços para nos impedir de estarmos no centro da vontade de Deus. Não subestime o diabo. Vão vir problemas que você vai dizer: meu Deus, como é que isso está acontecendo? Mas vão vir. Somente para desestruturar você. Somente para tirar você do foco da vontade de Deus. Ele não vai, o diabo não mede esforços. O diabo é sujo, o diabo é impuro, o diabo é maligno. O que ele puder fazer para te derrubar, ele vai fazer. Nem se preocupe. Por isso, temos de nos vestir com a armadura de Deus. O terceiro ponto, o inimigo intensifica seus ataques. Está lá em Esdras 4, de 11 a 16. Resumo. Este ponto se desenha 70 anos após a libertação do povo por Ciro. Nesse ponto aqui, já fazem 70 anos que o povo foi liberto do cativeiro babilônico. Os autores da carta eram de grande prestígio do Império Persa. Quem escreveu a carta tinha um grande prestígio com o reinado persa, com o reino da Pérsia. Eles descrevem Jerusalém como cidade rebelde e má. Olha o que eles fizeram. Descreveram para o rei Artaxerxes que Jerusalém era uma cidade rebelde e má. Tantos problemas devido apenas os judeus não terem aceitado o pedido de ajuda para a reconstrução. Será que vale a pena tudo isso? Ou os judeus eram muito conservadores ou radicais? Nós hoje somos chamados de conservadores e radicais. Se nós não coabitarmos com as ações do mundo, nós seremos chamados de conservadores e radicais. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. Esse povo estava sofrendo essa retaliação. Por quê? Não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Somente por isso. A investida do diabo foi por terra. Mas por ter ido por terra, ele armou outra estratégia. E agora o povo começa a ser perseguido pelo rei. Duas razões
e pelas quais os judeus não aceitaram a ajuda dos outros povos. A primeira, o envolvimento com o plano de Deus e a vontade dele representa rebelião contra o mundo. Se você desejar, tiver o intuito no coração de fazer a vontade de Deus, você vai se tornar rebelde diante do mundo. Isso aqui é 1 mais 1 é 2, isso aí não tem o que discutir. A igreja submissa ao Senhor é uma afronta ao reino de Satanás. A igreja submissa ao Senhor, ela é uma igreja que teme ao Senhor. Ela é uma igreja que anda nos caminhos do Senhor. Então ela vai ser o quê? Uma afronta para o reino das trevas. O reino das trevas tudo pode. O reino das trevas tudo é normal. Para a igreja que vive submissa à vontade do Senhor, nem tudo é normal. Tudo está dentro ou fora da vontade de Deus. Aqueles povos viviam fiéis ao palácio. E logo, caso houvesse acordo entre ambos, os judeus possivelmente teriam de ser submissos ao rei. Aquele povo, os samaritanos, viviam fiéis ao palácio, viviam fiéis ao reino, viviam fiéis ao rei. Se os judeus tivessem aceitado aquela oferta, com certeza eles também estariam nas garras do rei Artaxerxes. Nosso Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Meus irmãos, uma coisa interessantíssima aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não importa para o povo de Deus poder político, poder econômico, quem está no governo, quem vai entrar no governo, quem vai sair do governo. Não, isso não significa nada para o povo de Deus. Devemos obedecer às autoridades. A Bíblia diz claramente que as autoridades elas são constituídas por Deus e nós devemos obedecer. Porém, a Bíblia diz o seguinte: é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Se nós tivermos hoje um governo que seja corrupto, infelizmente temos. Se nós tivermos hoje um governo que tudo que faz é contra os princípios cristãos, se nós tivermos um governo hoje promíscuo, nós devemos obedecer a um governo desse? Nós devemos sim orar para que Deus mude a tática do governo. Mas nós não devemos nos submeter a essas ordens. Por quê? Porque estamos indo de encontro à palavra do Senhor. Agora, o que nós devemos entender é que o nosso Deus ele é suficiente. O meu patrão vai me demitir porque eu não tenho a mesma regra e fé dele. Deus vai suprir as tuas necessidades. Eu vou perder isso no Enem, porque eu não vou colar na prova, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo. Deus é suficientemente poderoso para te ajudar, para abrir tua mente, para você entender tudo que está naquela prova e você passar sem precisar de uma cola. Deus é suficiente para manter você no deserto. Deus, ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. O 2. A destruição é certa para todos que desobedecem e não se arrependem. Se o homem desobedece e ele não chega ao arrependimento, com certeza a destruição virá. Aquele povo já tinha sido grande e por desobediência tiveram um cativeiro como recompensa. O povo de Israel foi um povo grande, numeroso, reis poderosíssimos, tá? Mas por causa da desobediência o cativeiro veio como recompensa. No entanto, o rei não conhecia que aquele povo tinha sido levado à Babilônia como cativos por desobediência ao Senhor. O rei não conhecia, o rei não sabia que aquele povo tinha sido cativo devido à desobediência, tá? O quarto ponto, quando o inimigo ataca com força, Esdras de 4, de 17 a 22. O resumo, o rei acatou o pedido de mandar parar as obras do templo por um período de aproximadamente 9 anos. O rei Artaxerxes leu a carta e decidiu que aquelas obras deveriam parar. Por um período foi paralisado por um período de 9 anos. O rei entendeu que aquele povo anteriormente tinha tido vários reis que eram poderosíssimos. Reis que dominaram territórios inteiros, no caso de Davi e Salomão. E por esse motivo o mesmo pensou que poderia evitar que esta nação se levantasse novamente a ponto de conquistar o seu próprio território. Então, o rei Artaxerxes ficou com medo e disse: não, vamos parar, porque senão esse povo vai se levantar e pode ser até que eles venham até nos dominar. Os inimigos da vida cristã sabem quão poderoso é o povo de Deus quando o mesmo está atuante na obra do Senhor e tem Deus como seu governante. O inimigo sabe que se eu ou você nos dedicarmos à obra de Deus, fizermos a vontade do Senhor,
estivermos diante de Deus com o coração aberto. Ele sabe que nós somos poderosíssimos com Deus sendo o nosso governante. O inimigo sabe disso. Igrejas fortes geram líderes fortes e comprometidos com a obra do Senhor. Quantas igrejas são pequenas, visivelmente falando, materialmente falando, mas são fortíssimas, porque estão unidas na pessoa de Cristo Jesus. Tá? A nossa conclusão. De acordo com Esdras 4, 23 e 24, quando a carta real foi lida perante as autoridades locais, elas saíram apressadamente para deter a obra do povo de Deus, com extrema truculência, e assim paralisaram a reconstrução por aproximadamente 9 anos. Reflitamos sobre essa ocorrência, por essas ocorrências, que trazem algumas lições imprescindíveis para a igreja. Primeiro ponto da nossa conclusão. Nossa conclusão é bem extensa hoje, tá? Enfrentaremos problemas e perseguições se não negligenciarmos nosso compromisso com Deus. Olha o que isso aqui está dizendo. Enfrentaremos problemas e perseguições se não negligenciarmos nosso compromisso com Deus. Nós vamos enfrentar problemas se a gente não abandonar Deus. Os ataques se intensificaram quando o povo de Deus decidiu não fazer concessões. O preço será alto em não abrir mão de princípios inegociáveis, mas vale a pena. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Está lá em Mateus 5, de 11 a 12. Então, quando nós decidimos fazer a obra do Senhor, problemas vão vir com certeza. Calúnias, perseguições e algumas coisas a mais. O inimigo não desiste de atacar. Ele pode até cair, parar por um tempo, mas ele vai voltar. Com o plano de se infiltrar e se misturar, desanimar e pressionar não deu certo, eles recorreram ao rei. Os inimigos sempre usam outros meios a fim de que esfriemos na obra do Senhor. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Está lá em 1 Pedro 5,8. Então, o inimigo não desiste de atacar. O inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo não medirá esforços com mentiras, calúnias, fofocas e maledicência, para que o povo de Deus não faça o que tenha que ser feito. Quando pensarem em desistir, lembre-se, quem estará satisfeito com minha desistência? Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará nele. Hebreus 10, 38. Quando você for pensar em desistir, pense, quem vai se alegrar com essa minha desistência? E a resposta é Satanás. Não se pode parar algo que Deus está conduzindo. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. As expressões, assim a obra do templo de Deus foi suspensa e ficou interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, está lá em Esdras 4, 24, e até o reinado, mostraram que a obra ficou parada até aquele momento. Portanto, toda a força do inferno não pode arruinar o que o Senhor Deus planejou. A igreja tem uma missão e ninguém poderá deter a igreja do Senhor. Ele mesmo prometeu, portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, de 19 a 20. Então, não se pode parar aquilo que Deus está conduzindo. Tá? Mas os irmãos podem perguntar, e não houve? A obra não ficou parada por 9 anos? Sim, mas voltou. Foi algo momentâneo. Foi uma vitória do inimigo momentânea. Mas se Deus estiver na frente, meu irmão, ninguém pode parar a obra do Senhor. Por isso que muitas e muitas igrejas por aí fecham as portas. Templos fecham as portas. Porque pessoas dizem que escutaram a voz do Senhor e foram chamadas para serem ministros do Evangelho, foram chamadas para organizar uma igreja, e Deus muitas vezes não falou nada. Mas se Deus falou, se Deus está permitindo aquilo ali, pode ter certeza, Ele vai se responsabilizar. Porque tudo aquilo que está no controle do Senhor, humanamente ninguém para. Ninguém para.
Problemas virão. Isso é o resumo da nossa conclusão, tá? Os ataques se intensificam quando o povo de Deus decide não abrir mão de princípios inegociáveis. Os ataques vão ser intensificados. O inimigo não desiste de atacar, de forma nenhuma. O inimigo tentou infiltrar e se misturar, desanimar e pressionar, porém não deu certo. Recorrem ao rei, eles sempre usam outros meios para que possamos ser atingidos e possamos esfriar na obra do Senhor. Sempre isso vai acontecer. O inimigo não brinca de ser inimigo. A gente leu ainda agora, né? O inimigo não está de brincadeira. Enquanto isto, muitas vezes nós estamos brincando de ser crentes. Não baixe a guarda, lembre-se. Ele não mede esforços em calúnias, fofocas e maledicências. Cuidado. Pode parar algo que Deus está conduzindo. A gente leu agora, né? A história apresenta que a obra ficou parada por 9 anos, porém, toda a força do inferno não pôde parar o que o Senhor Deus planejou. A igreja tem uma missão e ninguém poderá a deter. Problemas virão, perseguições também, porém o Senhor é maior do que tudo isso, nós devemos crer. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 2, tá? Da nossa revista Compromisso, da Escola Bíblica Dominical, ok? O título da nossa lição foi O Inimigo do Povo de Deus em Ação, tá? Nós vamos estudar, nesse domingo que vem agora, a terceira lição do primeiro trimestre, tá bom? Nós estaremos também postando o vídeo aqui para a honra e glória do nosso Deus, tá? Então deixa um like aí por onde você estiver assistindo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, curta, compartilhe, tudo isso é feito para a honra e glória do nosso Deus e que Deus possa nos abençoar.